Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura para Gêmeos. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está aí na descrição do vídeo. Você pode marcar uma leitura online, pode ser gravada, pode ser presencial também se você estiver em São Paulo. Dá uma olhadinha, veja se você acha que é a hora certa para você. Também tem o link aí para o meu clube de membros, que você vai ver que tem umas opções ali que dão acesso também a conteúdos extras aqui no canal. Então, veja se é algo que você quer participar, tá bom? Em todo caso, obrigada a todo mundo pela presença aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Obrigada, tá? Vamos lá. O que vem na direção de Gêmeos? O que é que vem na direção de Gêmeos nesse momento? Eu acho interessante como eu ouvi com as cartas que estão aqui na mesa, é assim, é literalmente isso, tá, Gêmeos? A mentalidade nesse momento é permitir, aceitar, peito aberto, né? Se alinhar com o permitir, receber, aceitar. E isso, da boca para fora, lógico, eu quero, eu aceito, eu permito, venha, mas na prática é você conscientemente fazendo as coisas de tal forma onde você deixa as coisas se desenrolarem, deixa as coisas virem até você, aceita o que vem até você. Pera aí que eu vou tirar mais cartas, tá? Observe, observar, tá? Observar, aceitar, permitir. Então, resistir à tentação de controlar o resultado, a direção das coisas. E aí, essa mensagem fala que quando você faz isso, você vai poder observar, vir na sua direção parcerias prósperas. Ou parcerias com potencial, né? De boa sorte, de prosperidade, essas coisas. Aí, essa mensagem já fala também que nisso, nessas parcerias, você vai ter uma limitação do que você enxerga no potencial daquela parceria. Então a gente está falando assim que é para de novo derrubar o que pudesse ser uma barreira do permitir, receber, aceitar, tá? Porque você vai enxergar só um pedaço do potencial do que vem na sua direção. Então, sabendo disso, você já se abre mais, né? Pelo menos para se colocar nesse papel de quem aceita observar e ver o que acontece, né? Aí a próxima carta. Muito do que vem na direção, nessas parcerias, vem de certa forma também te mostrar que tem uma limitação que é praticamente autoimposta. Porque nessa carta mostra esse elefante que está preso aí no topo de uma torre, mas que ele consegue alcançar a chave, consegue tirar essa limitação. Então, se é alguém que vem trazer alguma resposta, alguma ferramenta, ou por exemplo, assim, né? Aquela pessoa existindo daquele jeito inspira, mostra, dá uma referência do que eu também posso fazer e tudo mais. Observe, porque é um universo que está falando que te traz pessoas, referências, representações, enfim, para ajudar a tirar uma limitação. Tá bom. Então, se a gente está muito se colocando no papel de quem dita o ritmo, a direção, o resultado, o como, quando, onde, a gente pode acabar se atrapalhando de receber. Receber algo que ajudaria a gente também. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia de Gêmeos? Ah, interessante.
Para algumas pessoas, olha, escuta isso, tá? E guarda, porque talvez vai fazer sentido só mais pra frente. Para algumas pessoas, o que parecia estar preso no topo de uma torre, com a ideia de limitação inalcançável, na verdade, muda a visão, muda o entendimento, muda a visão. E aí, o que se reconhece é o elemento do elevado, elevado e protegido. Elevado e protegido enquanto se aprende a cuidar de si mesmo, servir o mundo através de ser você, fazer a sua parte quando você faz por você, e aí quebrar uma corrente de um padrão antigo, ancestral. Cura de questões do passado e reescrevendo o futuro. Vai perceber, vai perceber. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia de Gêmeos aqui? O 5 de espadas aparece nessa parte da conversa em que a gente viu uma nova visão, né? Uma nova perspectiva para uma circunstância, vamos dizer assim. E aí, o 5 de espadas, ele tá me falando. O 5 de espadas fala de jogos mentais, manipulação, bullying, essas coisas, né? Também fala de vitórias vazias. Então tem alguma coisa nesse momento aqui, ó, observe, vem na sua direção, pessoas que trazem algo de valor, né? Observe, se permite receber, no mínimo isso, ou isso te mostra, tem a oportunidade de te ensinar mais do que você enxerga de superfície sobre como superar alguns obstáculos aí, tem esse elemento também, mas acima de tudo, tem isso também de poder perceber além da superfície, além da narrativa, além de como uma coisa se apresenta. Também, assim, estar muito suscetível a duvidar de si mesmo, como do seu caminho, do seu valor, de como você existe, de como você faz as coisas, né? Muita comparação, muita comparação com o outro, com o caminho do outro e etc, né? Tudo isso pode não, tudo isso afeta negativamente um caminho, uma vida. Então, tem uma coisa nessa mensagem que diz que enxergando, né, um elevado e protegido, enquanto também fortalecia o poder mental, né? Então, enquanto fortalecia a cabeça, as ideias, né? Porque senão você poderia se ver agindo por impulso, né? Em certas direções que não favoreceriam, vou falar dessa forma. Então, esse é o elemento de proteção. Também quando esse elemento de sorte ou de algo de valor vai ficando mais claro, vai também tirando o poder de algumas vozes, tá? Vindo de outras pessoas ou no adversário interno, né? Que se alimenta muito de cultivar dúvida, insegurança, uma energia meio bullying, assim, né? Que quer, que se fortalece da gente se sentir enfraquecido. Então, primeiro tem que derrubar a gente para depois poder fazer o que quer, né? Tem que fazer a gente se sentir mais enfraquecido para conseguir fazer alguma coisa ali que vai criar para aquela pessoa mesmo a ilusão de vitória. Mas essas dinâmicas 5 de espada sempre trazem vitórias vazias. Então é insustentável. Em todo caso, para você, por você, é um aprendizado de saber reconhecer certas coisas sobre a sua natureza
e então estar no domínio das suas atitudes. Quando essa percepção, essa visão muda, quando essa percepção muda, você também pode se ver mais animado, mais inspirado a aprender alguma coisa nova, tá? Porque tem essa coisa de aprendizado aqui, a animação aí do Cavaleiro de Paus, né? Você pode se ver inspirado, animado a aprender alguma coisa nova. Então, expandir os seus horizontes, né? De acordo com alguma coisa que te inspira, que te motiva. Mas eu quero reforçar o seguinte: a motivação é inspiração, ânimo, não como se fala, ir numa direção para conquistar algo em comparação à jornada de outra pessoa, a opinião de outra pessoa, porque dizem que se eu não for assim, se eu não tiver aquilo, eu não sou suficiente, eu não estou vencendo, eu não estou ganhando. Não. Ah, Aí tem uma coisa nessa mensagem que fala, que também tem isso, né? Estivesse elevado, então assim, numa frequência mais alta, elevado e protegido, e não limitado, preso, excluído, né? Numa torre, né? Preso numa torre, não. É outra circunstância. Enquanto esse discernimento fosse fortalecido, porque senão você poderia se ver colocando, canalizando a sua energia em direção de conquistar coisas, pessoas, questões que a motivação, né, seria muito assim, muito motivado por algum tipo de manipulação, tá? É, também a gente falou aqui sobre saiba que você enxerga uma coisa, mas tem mais, tanto no lugar de potencial quanto no lugar Deus. A energia 5 de espadas cria uma narrativa, cria uma história. Qualquer um pode falar qualquer coisa, né? Então, quem tá vibrando muito em 5 de espadas, muitas vezes, assim, né? Vou até falar, vou jogar aqui uma estatística inventada. 90% das vezes, quem está vibrando em 5 de espadas está dedicando bastante da própria energia, né, do próprio esforço para criar a ideia de que se é uma coisa, de que se tem um sucesso, de que se tem um valor, de que se sabe muitas vezes aquilo que não sabe, que não tem, que não é. Inclusive, o 5 de espadas ele é mecanismo de defesa, é um ego tão ferido, tão fragilizado, com medo de falta, medo de sair perdendo, medo de não ser visto como alguém de valor e etc., que se esconde atrás desses artifícios. E aí então essa mensagem fala que era muito importante você saber enxergar para além desses artifícios. Porque se uma coisa se apresenta de um jeito e eu acredito e vou, me salto naquela direção, né? A partir disso, dos artifícios, eu também canalizo a minha energia, a minha capacidade, o meu tempo, o meu recurso, minha sorte, seja lá o que for, em direções que não são favoráveis para mim. É uma vitória vazia para mim, porque mesmo que eu consiga ir nessa direção, eu não me beneficio verdadeiramente desse caminho, dessa direção. Então, vitória vazia. Também uma outra palavra aqui, que esse fortalecimento de você confiar em você, acreditar no seu caminho, acreditar nas suas circunstâncias, mesmo quando elas possam parecer desfavoráveis em comparação com a do outro, era também um treinamento importante. Porque tem a coisa do aprendizado. Era um treinamento importante. Tá. Por conta dessas coisas que a gente falou, para te poupar de algumas coisas aí. E pode ser que cada vez mais você entenda por que isso era um treinamento importante, tá? O que mais que a gente pode saber sobre isso aqui? Truque. Cortina de fumaça. Falo uma coisa, apresento uma coisa, digo que faço, digo que sou uma coisa, mas faço outra, sou outra. Para muitas pessoas, um treinamento. Tá. Vou falar de outro jeito. Essa mensagem começou falando assim: o que vem na direção de Gêmeos? Vem parcerias de valor, certo?
Muitas vezes a gente reconhece alguma coisa por contraste. Então, antes de que você fosse, de que você pudesse, acessar parcerias de valor, você tinha que aprender a reconhecer aquilo que se mostra de um jeito, mas não é. Você tinha que ser treinado a, saber enxergar além de um artifício, que é muito presente na nossa realidade. Sempre vai ter, sempre existiu e sempre vai existir. Então, é verdade que essa mensagem falou que o que vem na direção de Gêmeos nesse momento são parcerias de valor que vai ajudar a enxergar algumas limitações e tudo mais, até porque é uma energia que está dizendo então que com esse aprendizado você pode acessar mais. A gente sabe pelo nosso aprendizado de anos aqui, lendo cartas de tarô, compreendendo o caminho e tudo mais, em muita humildade, que é uma coisa que esse tipo de energia não tem, então por isso dá um tiro no próprio pé de se permitir aprender, né? Então, o que a gente vem aprendendo aqui, em muita humildade, em muita predisposição, cabeça aberta, peito aberto, ouvido aberto, para aprender, para se tornar cada vez mais sábio, também sabendo que quanto mais a gente sabe, menos a gente, mais a gente entende que a gente sabe bem pouco, pode bem pouco, né? Em algumas questões, mas enfim, essa energia aqui vem dizendo que porque tem esse aprendizado, a gente aprendeu que enquanto a gente não toma consciência de algumas coisas e não ajusta o fazer naquela frequência daquela consciência, de que a gente vive uma limitação, que é para preservar, de que a gente se prejudica ou prejudica outras pessoas, né? Então, nesse momento que vem na direção de Gêmeos, tendo aprendido algumas questões, são parcerias que vão ajudar a você mesmo se tirar de algumas limitações, tá? Porque você mesmo tem a chave, você mesmo pode, você mesmo consegue. Mas nada aqui foi por acaso, entendeu? Nunca teve, é isso que essa mensagem tá falando também, nunca teve um cenário assim especialmente em situações que você pudesse estar se reconhecendo assim, parece que eu estou preso numa grande torre, né? No topo de uma grande torre, quer dizer, isolado e preso ali, né? Não, nunca foi sobre isso, mas além disso, tem uma circunstância de elevado e protegido que pode expandir, se abrir nesse momento por conta de coisas que já se aprendeu. E tendo aprendido a reconhecer certas energias truqueiras, como vimos aqui, também conhecendo essa energia, essa frequência, esse padrão, por contraste, vai ficar também um pouco mais claro reconhecer quando algo de fato de valor se apresenta. Teve na vivência, na experiência, o entendimento, o reconhecimento de certas questões fundamentais que aí não tem a ver com o que o outro está apresentando ou não, falando ou não. Eu reconheço além da fala, além da narrativa, aonde mora o valor ali, ou por que que aquilo tem valor. Então, não está na mão do outro o reconhecimento do valor, porque o outro falou que tem, porque o outro falou que é. Eu reconheço, tá? Que mais que a gente pode falar sobre essa energia de Gêmeos? Um levantar do véu, revelando tudo que estiver fora de alinhamento precisa ir. Também está revelando um caminho, revelando um caminho será revelado e esse caminho será revelado porque houve aprendizado. Isso aí ficou claro. Então, certas limitações que nunca foram de, como se fala, do que falta, do sinal de problema e tudo mais, né? Cumpriram com um papel, com o aprendizado, então já vai revelar um caminho mais expansivo, com mais possibilidades, onde você também, então, vai se ver mais exposto, porque pode. 9 de ouros. Você sabe negociar a seu favor. Você sabe negociar a sua participação
inclusive em dinâmicas complicadas. Não é sobre, olha que interessante, não é sobre alimentar oposição. É sobre você saber negociar a sua participação. Futuro e Vênus aparece aqui na mesa. Essa é uma leitura onde eu olho para a essência da energia. Então, isso aqui para algumas pessoas a gente está falando bastante sobre vida romântica, mas não é uma conversa só sobre vida romântica. Isso pode falar de questão profissional, pode falar de questão de amizade, familiar e tudo e como for, né? Então, tem uma energia de colheita com 9 de ouros e também essa de em valor próprio, sabendo negociar, né? Porque a sua percepção de valor também não depende do que o outro vai dizer, que tem valor ou que não tem valor, que isso pode confundir. Isso vive muito no lugar da comparação ali. A visão de valor é de dentro para fora, entendeu? E aí você, a partir do que você enxerga com clareza, do que você valoriza, você negocia a sua participação nas coisas. E aí, isso traz um futuro mais harmonioso. Vênus é prazer, harmonia, bem-estar, amar a vida, viver a vida que se ama, conforto. Então você veja, não é sobre, acho interessante, né? Tem proteção, mas não é a proteção a partir de restrição, que essa energia você conhece também de certa forma. Como a gente já conversava, já vi aqui. É a proteção a partir de discernimento e negociação, tá? Também, assim, tem coisas que você não vai precisar mais pagar para ver. Tem coisas que você não vai precisar mostrar que você tá certo ou mostrar que você não tá errado, porque você sabe o valor, né? O que você sabe te basta, né? E aí não é soberba, não é arrogância, não é teimosia, não, é vivência, é experiência, é autoconfiança, é saber as questões fundamentais, é saber o valor das coisas, né? Tá, e o seu valor, tá bom. Uma orientação final para Gêmeos nesse momento. Opa! Ei! Aí essa mensagem tá falando assim, então, em geral, observe, veio aqui resgatar essa carta. Observe, elemento terra, estabilidade e bênção. Em geral, olha para frente, né? Olha para frente, essa próxima fase, esse futuro próximo, como você aberto a parcerias valiosas, de valor. Ou seja, não é você na defensiva também, né? Você está observando, está aberto. Você tem o discernimento de saber reconhecer uma coisa ou outra. E aí saiba que vem também pelo menos uma conversa importante, que provoca uma negociação. Vou tirar mais uma carta aqui. Pelo menos uma conversa importante que provoca uma negociação. Aí vem a sacerdotisa. No momento certo, na hora certa, o véu se levanta e você vai ver. A mensagem falou, um véu se levanta e mostra um caminho. Negociação é super importante. Aqui é a carta que traz a história do imperador e do rouxinol, que é uma história de reavaliação e renegociação dos termos de um acordo a partir de experiência, de saber o que não funciona, renegociar os termos dos acordos, né? Então, a partir de saber o que não funciona. Então, a mensagem está reforçando coisas que você viveu, que você entendeu que não funcionam, né? Você vai ter a oportunidade, vai provocar uma conversa no momento certo, na hora certa, vai mostrar um caminho, e porque tá mostrando um caminho, que aqui fala de nó do norte, né? A direção que a minha alma quer ir. Ainda assim, avalie as coisas e negocie os termos do acordo, sabendo, né, a partir do que você já aprendeu, que você sabe que não funciona, porque tem que ser ganha-ganha. Tem que ter ganha-ganha.
Não dá pra ficar nesse lugar, porque na dinâmica 5 de espadas tem sempre um ganhador e um perdedor. E muitas vezes a pessoa que é competitiva, ela precisa ver alguém perdendo para ela se sentir saindo ganhando. Então, tem que ter ganha-ganha, tá? E aí, lógico que essa mensagem então tá falando que tem essa oportunidade de negociação e tudo mais, mas a principal mudança, o principal agente de mudança, de sorte, de prosperidade, de estabilidade aqui para você é você, tá? Com a sua avaliação, com o seu aprendizado, com o seu amadurecimento, você tomando a iniciativa, você fazendo as perguntas certas, entendeu? Você propondo, tá? Porque não é só assim também, deixa eu avaliar aqui. Não, você tem que propor também dentro daquilo que funciona ou não funciona para você. E aí você observe. Tem mais uma coisa que eu quero falar aqui. Tá. E tá bom. Aí a minha questão é assim, né? Tá bom, universo, mas a gente tá falando para gêmeos negociar quando a gente sabe, inclusive tá aqui na mesa, que existem pessoas que vão falar uma coisa, vão concordar com um acordo, mas vão quebrar o acordo, vão fazer outra coisa. Vão falar uma coisa e vão fazer outra. E aí então, o que que se faz com isso? Aí a resposta é: você vai fazer as coisas priorizando o seu bem-estar. Priorizando o seu bem-estar, o que é essencial para você, a sua felicidade, o que é essencial para você, o que é a sua essência, o que te deixa feliz, satisfeito, contente. O resto, 2 de ouros. 2 de ouros vai ter prós e contras, 2 de ouros, ainda assim as coisas estão em avaliação, entendeu? Então tem um negócio aqui que é muito para tirar da defensiva, você vai fazer a sua parte. Tem pelo menos uma conversa onde será provocada essa avaliação e essa negociação e você vai negociar a seu favor. E não tem uma, como se fala? Uma sentença. Aí a partir daqui também é essa consciência de que as coisas continuam sendo avaliadas. Tem alguns momentos que você, lógico, né, que é onde cabe também, que tem encontrar a pessoa no meio do caminho e tudo mais, mas aí você vai ponderando, você vai vendo como que essa balança vai se comportando. Se em algum momento vira só, como é que fala? Só entrega, entendeu? As circunstâncias mudam. Não é o acordo também. O acordo é de ganha-ganha. Eu sinto que eu tô falando com algumas pessoas também, porque não é à toa que veio isso à mente, né? Essa coisa do enxergar além da superfície e de cura é muito importante aqui nessa mensagem, tá bom? Dizem que essa é uma energia muito forte em agosto também. Dizem que essa energia é muito importante, muito forte, e essa energia também ela vem corrigindo, força muito grande, tá? Dizem que esse é o curandeiro dos guias. Então, se guia ajuda a gente, essa força alinha guia, entendeu? Então é uma força muito forte, que essa mensagem também está dizendo assim, a nossa conversa toda é essa, você vai ter que também aceitar que você faz a tua parte, você faz o que está nas suas mãos, e o que está nas suas mãos a gente já conversou aqui. E que você também tenha consciência de que mesmo que se faça um acordo, as coisas sempre, elas vão continuar sob avaliação. Não sua, não precisa. Você não precisa ficar na defensiva. As coisas continuarão em avaliação, não só sua. Lógico que você vai continuar colocando as coisas na balança e quando alguma coisa parece começar a ficar muito onerosa, né?
tem muito mais renúncia do que em um acordo onde tem um objetivo em comum e aí se assume responsabilidades e se entende as expectativas e esse compromisso, né, com cada um faz a sua parte em prol de um bem comum. Se essa coisa no caminhar da carruagem, a balança começa a desequilibrar, não tem acordo. Simples assim. E esse saber e aceitar disso, que mesmo quando chega até aqui se faz um acordo, que continuará havendo essa avaliação da balança, tá? Versus eu faço um acordo, eu cumpro com o acordo. E tá feito, tá simples. Combinado é isso, eu faço com o combinado e assim pronto, tá feito. Não. Você faz o teu combinado e você continua avaliando. Entendeu? Um acordo que permanece é uma parceria. Parceria é isso, parceria tem troca também. Tem certas energias que não tem parceria porque não tem troca para começo de conversa. Tem eu fazendo aquilo que eu quero. Para você eu falo uma coisa, mas eu faço outra. Não tem acordo. Não tem acordo. Então você também não precisa cumprir com um acordo que não existe. Então essa mensagem está falando que, ó, que vem na sua direção a provocação de um acordo, mostra uma direção. Não é você preocupado, não é você ansioso, não é você na defensiva, nada disso. Tem uma, por via de regra, em todo o caso, é uma boa prática. No fundamental, é uma boa prática estabelecer o acordo e o acordo sempre estando em avaliação. Em avaliação. Tá? Faça por você o que combina, honra o que é essencial para você, a sua essência, a sua felicidade, porque esse é o seu lado das coisas. E de resto, você continua avaliando e também saiba que as coisas se movimentam da forma como elas devem se movimentar, tá bem? Quando chegar a hora que alguém tá bagunçando demais com um acordo aí, pode deixar que o universo mexe seus pauzinhos. O importante é você se sentir seguro. A afirmação dessa carta: eu estou seguro e apoiado. Eu estou seguro e apoiado. Eu faço a minha parte, eu estou seguro e apoiado. Eu ando a minha vida assim. Cada um anda o caminho daquilo que faz, né? E aí, quem faz acordo e bagunça com acordo, boa sorte. Eu faço meus acordos e eu cumpro com os meus acordos. Quando eles deixam de ser acordos, eles deixam de ser acordos, mas eu continuo no meu caminho. Ai, Gêmeos. Tem mais alguma coisa aqui? Uma última cartinha para Gêmeos. A principal questão aqui também é o seguinte: com as coisas que se mostram, que você enxerga, como a gente estava falando aqui, ó, agora é hora de curar. O espírito da cobra, hora de curar. A cobra troca de pele, a cobra é um símbolo de cura também, de transformação, né? A cobra também tem essa coisa que tá me chamando a atenção aqui, né? Se você é mordido por uma cobra, o que cura, né? O veneno. O veneno na medida certa é remédio, também tem isso, né? Então tem coisas aqui sobre troca, sobre parceria, que essa mensagem ela quer reconhecer de novo que tem um aprendizado que é muito útil, não foi à toa, e que agora você pode entrar numa outra frequência, numa outra energia, que o que você aprendeu nunca mais deixará de ser útil para você, mas que também é justo com você se abrir para trocas, acordos, num lugar onde você não está preso, dominado por desconfiança, na defensiva, dúvida, incerteza e etc. É você se permitindo ver, se divertir, aproveitar, viver, entendeu?
mesmo sem as garantias. E aí fica uma dica da sua cartomante aqui por experiência própria. Quem garante o cumprimento do acordo é a gente mesmo. Se você já se vê em situações com pessoas que já estão falando para você que não vão garantir nada, já tá aí a resposta que você queria, entendeu? Que você precisava. Você já tem tudo que você precisava para saber que ali não tem acordo. Enfim. Gêmeos, ó, cabeça erguida, peito aberto, fé, tá bom? Muito bem, espero que essa leitura tenha te servido bem. Para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, link aí na descrição do vídeo. Beijo grande para vocês, boa sorte, até a próxima.